Eu vi minha mãe despejar o pó na minha bebida. Ela não hesitou, não tremeu, apenas mexeu o champanhe e sorriu, esperando que eu tomasse um gole e morresse. Eu não corri. Fui direto até ela, peguei a taça e me virei para minha irmã, Manuela. Para a irmã que merece tudo o que eu tenho, eu disse. Entreguei a ela a taça envenenada e ela bebeu. Antes de eu contar o que aconteceu, no momento em que a taça tocou os lábios dela, deixe um comentário e me diga de onde você está assistindo esta noite. Você já conheceu alguém que sorria para você enquanto escondia uma faca nas costas? Eu não falava com meus pais há 6 meses, desde o dia em que quebrei a senha do servidor deles e encontrei o rombo de 200 milhões de reais nos registros da fundação da família. Eu não os confrontei na época, não gritei. Apenas fiz minhas malas, troquei meu número e desapareci. Pensei que estava livre. Mas então o convite chegou. Papel, cartão, creme. Letras em relevo dourado, exigindo minha presença no Yacht Club do Rio de Janeiro para uma gala de reconciliação familiar. Era uma armadilha. Eu soube antes mesmo de abrir o envelope. Minha mãe, Sandra, não pratica reconciliação. Ela pratica aquisição. E naquele momento, ela precisava adquirir a única coisa que estava entre ela e a prisão federal. Minha assinatura. Veja, eles se esqueceram em quem eu me tornei depois que me descartaram. Eu não era mais apenas a Clara, a filha decepcionante. Eu tinha 25 anos, uma perita contábil forense que passa os dias auditando grandes corporações e desmantelando fraudes corporativas. Eu vejo padrões onde outros veem o caos. E o padrão aqui era óbvio. A fundação estava sendo auditada pela Receita Federal. Eles precisavam de dinheiro para cobrir aquele buraco de 200 milhões. E o único ativo líquido que restava era o fundo fiduciário de 125 milhões de reais que minha avó deixou especificamente para mim. Eles não podiam tocá-lo a menos que eu morresse ou o transferisse. Mas por que me convidar para uma festa? Por que não apenas falsificar minha assinatura como fizeram com todo o resto? Foi quando percebi a verdade mais sombria. Não era apenas pelo dinheiro, era sobre utilidade. Em um sistema familiar maligno, o bode expiatório não é exilado porque não é amado. Ele é mantido na coleira porque é necessário. O bode expiatório é o receptáculo para os pecados da família. Meus pais não precisavam apenas do meu dinheiro. Eles precisavam de uma tragédia. Uma auditoria da Receita Federal é um escândalo. Mas uma família enlutada, lamentando a overdose acidental de sua filha problemática e distante, isso compra simpatia. Isso compra tempo. Isso paralisa investigações por respeito à perda da família. Eles não me convidaram para o Yacht Club para fazer as pazes. Eles me convidaram para ser o corpo sobre o qual poderiam chorar enquanto sacavam o cheque. Sentei-me em meu escritório, o convite pousado em minha mesa, ao lado do relatório forense de seus crimes. Uma clareza fria tomou conta de mim. Se eu não fosse, eles continuariam me caçando. Enviariam advogados, detetives particulares, talvez até assassinos de aluguel. Havia apenas uma maneira de acabar com isso. Eu tinha que dar a eles exatamente o que queriam. Liguei para meu advogado. Não pedi uma ordem de restrição. Pedi que ele redigisse uma renúncia de herança. É uma bomba nuclear jurídica que rejeita irrevogavelmente um legado, passando-o automaticamente para o próximo na linha de sucessão. Neste caso, meus pais e Manuela. Assinei 3 dias antes da festa. Abri mão do meu direito aos 125 milhões. Dei tudo a eles. Mas eis o detalhe sobre herdar um ativo que está intrinsecamente ligado a uma fundação fraudulenta. Você não herda apenas o dinheiro. Você herda a responsabilidade. Ao transferir aquele dinheiro, eu não estava lhes dando um presente. Estava entregando a eles a escritura de um prédio em chamas e trancando as portas por fora. Fiz minha mala. Sem vestido, apenas uma câmera escondida em um broche e os documentos assinados guardados na minha clutch. Eu não estava indo para uma festa. Eu estava indo para a cena de um crime. Estacionei meu sedã de 12 anos entre um Porsche e uma Mercedes. O manobrista olhou para o meu carro como se eu tivesse vomitado nos sapatos dele, mas ele pegou as chaves. Eu não me importei. Não estava ali para impressionar ninguém. Entrei no Yacht Club carregando nada além de uma pequena clutch. Dentro daquela bolsa não havia batom ou espelho. Estava o futuro da fundação da família, cuidadosamente dobrado e autenticado em cartório. O salão de festas ficava no 2º andar.
Eu podia ouvir a música flutuando pela grande escadaria. Um quarteto de cordas ao vivo, tocando algo que Vivaldi odiaria. Verifiquei minha aparência no espelho do saguão. Eu não usava um vestido de gala. Usava um macacão preto, elegante e bem cortado. Parecia uma armadura. Preso à lapela estava um broche vintage que minha avó me dera anos atrás. Parecia uma bijuteria barata, um turbilhão exagerado de ouro e vidro. Mas o vidro era uma lente de alta definição, e o ouro abrigava um microfone e um transmissor. Toquei no broche 2 vezes. Uma pequena vibração contra meu peito confirmou que estava gravando. Meus pais me ensinaram isso. Eles me ensinaram que as aparências são tudo e a realidade é negociável. Eles me ensinaram a sorrir enquanto eu sofria, mas esqueceram que eu aprendi outras coisas também. Aprendi a rastrear empresas de fachada nas Ilhas Cayman. Aprendi a recuperar e-mails apagados. Aprendi que todo crime deixa uma impressão digital se você souber onde procurar. Naquela noite, eu não estava apenas entrando em uma festa. Estava entrando em uma sala de interrogatório. E eu era a única que sabia que as câmeras estavam rodando. Respirei fundo, me concentrei e comecei a subir as escadas. Cada passo parecia pesado, como caminhar debaixo d'água. Meu corpo se lembrava do medo, mesmo que minha mente estivesse fria. Este era o lugar onde eu deveria ser apagada. Eles haviam planejado esta noite minuto a minuto. O acidente trágico, a coletiva de imprensa chorosa, o funeral de caixão fechado. Eles já haviam escrito o roteiro. Eu estava apenas ali para reescrever o final. Cheguei ao topo da escada e parei. Através das portas duplas, eu podia vê-los. Sandra, em um vestido prateado cintilante, comandando a atenção perto do bar. Ricardo, rindo com um senador, a mão no ombro de Manuela. Eles pareciam perfeitos, pareciam intocáveis, pareciam pessoas que se safaram de tudo. Empurrei as portas e entrei. O ar-condicionado me atingiu primeiro, depois o cheiro de perfume caro e dinheiro antigo. Cabeças se viraram, sussurros começaram. Vi os olhos de Sandra me encontrarem do outro lado do salão. Por uma fração de segundo, seu sorriso vacilou. Apenas um lampejo de aborrecimento, talvez até medo. Então, desapareceu. Substituído pela máscara da mãe amorosa, ela começou a caminhar em minha direção, de braços abertos, pronta para receber o cordeiro no matadouro. Eu sorri de volta. Vamos, mamãe, pensei, vamos dançar. O salão era um tanque de tubarões em seda e smokings. Movimentei-me pela multidão, aceitando elogios vazios e beijos no ar de pessoas que não me ligavam há 5 anos. Eles me olhavam com aquela mistura específica de pena e curiosidade reservada ao fracasso da família. Deixei que olhassem. Deixei que pensassem que eu era a filha pródiga voltando para pedir esmola. Meu pai, Ricardo, não me abraçou. Ele me encurralou perto do bar. Inclinou-se, cheirando a uísque caro, bloqueando minha saída com o ombro. Eu vi aquele monte de lixo que o manobrista tentou esconder atrás das moitas, disse ele. Sua voz era baixa, suave, projetada para cortar sem deixar marcas. É vergonhoso, Clara. Mas não se preocupe, hoje marca o fim da sua luta. Ele sorriu, e o sorriso não alcançou seus olhos. Era o sorriso de um predador. Ele não estava falando sobre me comprar um carro novo. Ele estava falando sobre o fim da minha vida. Ele me olhou como se eu fosse um cachorro doente que ele estava prestes a sacrificar por misericórdia. Você estará em paz em breve, ele sussurrou, dando um tapinha no meu braço. Eu não recuei. Tenho certeza que sim, papai, eu disse. Tenho certeza que esta noite muda tudo. Ele se afastou, satisfeito, pensando que acabara de me dar um discurso reconfortante de velório. Então Sandra desceu sobre mim. Minha mãe não anda. Ela desliza. Usava um vestido prateado que custou mais do que minha faculdade. Ela estendeu a mão e colocou uma mecha de cabelo atrás da minha orelha. Seus dedos estavam gelados. Você parece cansada, querida. Ela arrulhou, alto o suficiente para a esposa do senador ao nosso lado ouvir. Ela não parece exausta, Helena, como se estivesse pronta para descansar. Pronta para descansar? Eles já estavam escrevendo meu obituário. Estavam plantando as sementes para o boletim de ocorrência. Ela estava deprimida, estava cansada. Ela só queria que tudo acabasse. Tenho trabalhado muito, mamãe, eu disse, inclinando-me em seu toque apenas o suficiente para deixá-la desconfortável. Auditorias são exaustivas.
Você tem que olhar cada número, tem que encontrar cada mentira. A mão dela congelou no meu rosto. Por um segundo, a máscara escorregou. Vi o pânico brilhar em suas pupilas, mas ela se recuperou instantaneamente. Bem, hoje não é sobre trabalho, é sobre a Manuela. E lá estava ela, Manuela, minha irmã mais nova, o centro das atenções no meio do salão. Ela usava um vestido branco que parecia suspeitamente nupcial, e em seu pescoço, um colar de diamantes e esmeraldas. Minha respiração falhou. Aquele colar não era dela, era da minha avó. Foi deixado especificamente para mim no testamento, o mesmo testamento que meus pais esconderam. Vê-lo em seu pescoço foi a confirmação final. Eles não haviam apenas roubado meu dinheiro. Eles haviam canibalizado minha identidade. Manuela me viu olhando e tocou as joias, com um sorriso de escárnio. Ela ergueu a taça em uma saudação simulada. Ela sabia da lavagem de dinheiro, sabia da armação. Estava pronta para dançar na minha cova, antes mesmo de eu estar nela. Ricardo bateu uma colher contra sua taça. O salão ficou em silêncio. Se todos puderem se reunir, ele bradou, radiante como o patriarca benevolente. Temos um brinde muito especial a fazer. Sandra apareceu ao meu lado, segurando 2 taças de cristal. Uma para ela, uma para mim. As bolhas borbulhavam inocentemente sob a luz. Aqui, querida, ela sussurrou, pressionando a taça em minha mão. Beba, é do bom. Peguei a taça. Parecia pesada, fria e final. Olhei para o líquido. Parecia exatamente com champanhe, mas eu sabia a verdade. Sabia que dissolvida ali dentro estava uma dose letal de uma substância química que simula um ataque cardíaco fulminante, indetectável, a menos que você saiba exatamente o que procurar. Ela me observava, seus olhos famintos. Estava esperando que eu bebesse. Estava esperando que eu morresse para que ela pudesse finalmente respirar aliviada. Ainda não, mamãe, pensei. O show está apenas começando. Eu vi o líquido desaparecer. Manuela inclinou a cabeça para trás, expondo a linha longa e elegante de seu pescoço. O pescoço que atualmente usava os diamantes da minha avó. Ela engoliu. 1, 2 vezes. Ela abaixou a taça, lambendo uma gota de champanhe do lábio. Você está surpreendentemente doce esta noite, Clara, disse ela, sua voz pingando condescendência e zombaria. Acho que finalmente aprendeu o seu lugar. Aprendi, eu disse. Meu lugar é bem aqui, observando você. Ela riu, um som tilintante e oco que combinava com a música. Mas então a risada engasgou. Não foi um suspiro. Foi um soluço, seguido por uma inspiração aguda. Sua mão voou para o peito. A taça de cristal escorregou de seus dedos. O som do vidro caro se estilhaçando no piso de mármore cortou o quarteto de cordas como um tiro. A música parou abruptamente. Manuela balançou. Seus olhos arregalados e confusos fixaram-se nos meus. Clara, ela ofegou. Eu não consigo. Então a gravidade assumiu o controle. Ela não desmaiou graciosamente como nos filmes. Ela desabou. Seus joelhos bateram no chão com um baque surdo, seguidos por seu torso. Seus membros se contorceram em espasmos violentos e involuntários que fizeram os cacos de vidro se espalharem pelo chão. Espuma se formou nos cantos de sua boca. O salão explodiu. Um grito rasgou da esposa do senador. Os convidados recuaram, derrubando cadeiras, derramando bebidas. Um círculo de silêncio horrorizado se abriu ao redor do corpo convulsionante da minha irmã. Mas eu não estava olhando para Manuela. Estava olhando para Sandra. Minha mãe estava paralisada. Seu rosto não estava apenas pálido. Tinha a cor de cinzas velhas. Ela olhava para a taça vazia no chão. Depois para sua filha de ouro morrendo. Sua boca se abriu, mas nenhum som saiu. Ela estava presa em um pesadelo de sua própria autoria. Ela sabia exatamente o que estava acontecendo. Sabia a dosagem, sabia os sintomas, sabia que a substância paralisava o sistema respiratório em minutos. Ela queria gritar por ajuda. Eu podia ver o impulso disparando em seus olhos, mas ela não podia. Para chamar ajuda, para dizer aos paramédicos o que tratar, ela teria que admitir o que estava na taça. Teria que admitir que acabara de assassinar sua filha favorita. Então, ela não fez nada. Ficou ali, paralisada pelo peso de seus próprios pecados, observando Manuela lutar por um ar que não vinha.
Ricardo reagiu de forma diferente. Ele não olhou para Manuela. Ele olhou para mim. Seu rosto se contorceu em uma máscara de pura fúria animal. Ele avançou pelo espaço entre nós, agarrando meus ombros, seus dedos cravando na minha carne como garras. "O que você fez?" Ele rugiu, me sacudindo. "O que você deu a ela?" O salão ficou em silêncio absoluto. Todos os olhos se voltaram para nós. O pai enlutado, a irmã malvada. Era a narrativa que eles queriam. Era a história que haviam preparado apenas com a vítima errada. Eu não lutei. Não me afastei. Olhei-o diretamente nos olhos. Minha voz calma, projetando-se claramente para o fundo do salão. "Eu não dei nada a ela, papai", eu disse. "Eu apenas entreguei a taça que a mamãe serviu para mim." Ricardo congelou, seu aperto afrouxou. Ele olhou para Sandra. Ela ainda estava encarando o chão, tremendo, as mãos cobrindo a boca. A percepção o atingiu como um golpe físico. Ele olhou de volta para Manuela, que agora estava ficando com um tom azulado aterrorizante, seus calcanhares batendo um ritmo frenético contra o chão. "Sandra", ele sussurrou. Era um apelo. "Diga a eles que não é verdade. Diga a eles que você não fez isso." Mas Sandra não conseguia falar. O silêncio se estendeu, pesado e sufocante. Os convidados agora sussurravam, apontando. A fachada perfeita estava rachando, revelando a podridão por baixo. "Liguem para o 190", alguém gritou da multidão. "Ela está morrendo." Eu dei um passo para trás, alisando a lapela do meu macacão. "Você deveria ouvi-los, papai", eu disse friamente. "Ela não tem muito tempo, e vocês também não." Eu não discuti com ele. Não me defendi. Apenas peguei meu celular da clutch e apertei um único botão.